A vida dos fãs de The Legend of Zelda nos anos 1990 e 2000 não era nada fácil. Apesar da qualidade extraordinária de cada jogo, os fãs eram obrigados a esperar 3, 4 e até 5 anos por um novo capítulo da série. A espera sempre valia a pena, mas os longos intervalos entre cada título eram um problema tanto para os jogadores quanto para a Nintendo. Essa situação começou a mudar quando os títulos chaves da série passaram a ser intercalados com spin-offs, ports, remasters e remakes. Essa estratégia atende à demanda dos fãs, permite que a série experimente novas fórmulas e assegura que a marca esteja sempre em evidência no mundo do entretenimento. Essa tendência foi muito importante durante o extenso desenvolvimento de Breath of the Wild, período em que 5 títulos da franquia foram lançados. E aparentemente a estratégia não vai parar por aí não. Menos de 2 anos após a gloriosa estreia de Breath of the Wild, a apoteose do último Nintendo Direct foi a revelação do remake de The Legend of Zelda Link's Awakening. Originalmente lançado para o Game Boy em 1993, Awakening ganhou um remaster para o Game Boy Color em 1998, ao passo que essa versão colorida foi disponibilizada no Virtual Console do 3DS em 2011. Awakening implorava para ser atualizado para a tecnologia atual. A plataforma em que foi lançado originalmente possuía apenas um direcional digital e 2 botões de ação. No caso, como o game já se baseava na complexidade de A Link to the Past do Super Nintendo, essa limitação obrigava o constante acesso aos menus muito mais do que os outros títulos. Isso, claro, para não dizer obviedades sobre as limitações de hardware do Game Boy. Com o lançamento previsto para 2019, o remake de Link's Awakening para o Nintendo Switch parece, enfim, ter atendido o desejo dos fãs. Ou não. Ou em partes. Meu nome é Júlio Rodrigo e esse é o Nintendo Rainbow. E eu convido a você para analisar junto comigo o debate sobre o estilo artístico adotado pelo remake de Awakening. Mas antes de começar, um recado. Sabemos que falar sobre Zelda envolve falar sobre você, que viveu aventuras incríveis ao longo de dezenas de anos e que tem forte apego emocional com a franquia. Então, pedimos que desarme o espírito e lembre-se, nossa conclusão aqui é só uma entre as várias conclusões possíveis. E como a arte é um objeto da cultura, nenhuma opinião tem um predicado de verdade absoluta. Se você concordou, se você discordou, deixe o seu comentário e vamos lá. Impactante. Se existe uma palavra capaz de agregar reação comum, tanto de quem aplaudiu, tanto de quem torceu o nariz com a arte do remake de Awakening, apostamos nessa expressão. Isso porque o primeiro contato com o remake de Awakening foi com a belíssima reformulação, no estilo anime, da abertura do título original, onde Link está à deriva e é atingido por um raio. A arte adotada pela Cinematic é uma clara atualização da arte do jogo original, que por sua vez é baseada na arte de A Link to the Past. A expectativa natural e esperada era que o remake seguisse o tom medieval do jogo de Super Nintendo, que foi, aliás, a sua fonte de inspiração. Mas não foi isso que aconteceu. Awakening apresentou um estilo que cruza a linha de fofura. Link tem aparência antropomórfica e exagero em certas partes do corpo, especialmente na cabeça e nos olhos. Convenhamos, a semelhança com a linha de bonecos Funko Pop é inegável. Esse remake também utiliza técnicas de sedução visual com uma iluminação exagerada e vibrante. Visualmente, Awakening no Nintendo Switch parece lembrar mais o excelente jogo 3D Dot Game Heroes da From Software do que um título pré-existente da série Zelda. E essa
não é a primeira vez que a Nintendo brinca com as expectativas criadas com o visual dos games da franquia Zelda. Após apresentar o GameCube com a tech demo de um Zelda realista, a Nintendo adotou o elogiado cel shading de Wind Waker. E algo mais ou menos parecido aconteceu também com a tech demo do Wii U em 2011 e o retorno ao cel shading na revelação de Breath of the Wild em 2014. E agora vamos revelar as perguntas centrais do vídeo. Até que ponto a Nintendo poderia aplicar o impacto de Wind Waker em Link's Awakening? E mais importante, seria esse estilo artístico coerente com a arte da obra original? Responder essas perguntas é uma missão que nada tem de singela, mas na nossa opinião, ao refazer Link's Awakening para o Nintendo Switch, a Nintendo tinha duas possibilidades para o visual. A primeira seria exaltar os gráficos retratados com as limitações técnicas do Game Boy. A segunda seria exaltar a arte que o jogo de Game Boy tentava comunicar. A Nintendo claramente escolheu a primeira opção. O problema é que não há qualquer evidência de que o jogo de Game Boy queria ser um jogo com visual Funko Pop por uma escolha deliberada dos desenvolvedores. Sempre que as limitações do hardware do Game Boy podiam ser contornadas, a intenção comunicativa dos desenvolvedores ficava mais clara. E existem ao menos duas evidências para isso. A primeira são as artworks e o manual do jogo. A segunda são as cinematics existentes no Game Boy. De 1980 até meados dos anos 2000, os manuais que vinham junto com os games tinham a função de fornecer uma experiência complementar àquela que era obtida jogando. Como os recursos disponíveis até essa época eram muito limitados, a relação do jogador com o manual o apresentava a informações destinadas a servir como plataforma de lançamento da imaginação. Era no manual que se conhecia detalhes da história, da geografia do mundo e principalmente daquilo que os personagens, retratados como pequenos pontos luminosos na tela da TV ou do portátil, eram nas visões dos desenvolvedores. A experiência proporcionada pelos manuais impressos daquela época era tão importante que alguns jogos, como o primeiro The Legend of Zelda, convocavam o jogador para ler o conjunto de informações carinhosamente produzidos pela Nintendo. Analisar as artworks e o manual de Link's Awakening revelam um conjunto de informações que não podem ser ignorados. A arte de Awakening é a arte de A Link to the Past. O seu corpo tem a anatomia de um ser humano, tem a musculatura de um guerreiro e a destreza de um espadachim. Os demais personagens também são retratados com forma humana realista. Já os monstros não são fofinhos. Os monstros dão medo, até porque essa é a função dos inimigos, não é? Conclusão. O motivo de Link parecer cabeçudo e ter 2 pixels pretos no lugar dos olhos não é porque o programador do game original quis isso, não, mas porque isso era o melhor que ele conseguia fazer na época. Se os recursos fossem mais abundantes, Awakening seria o mais próximo de A Link to the Past quanto possível. A segunda evidência de que a Nintendo subverteu o estilo artístico está dentro e não mais fora do Game Boy. Na introdução do jogo, quando o portátil da Big N é capaz de renderizar links com maiores detalhes, ele assim o faz. E mostra mais uma vez o Link de A Link to the Past. O corajoso desenvolvedor do Awakening original sacrificou um espaço importante do armazenamento do cartucho para revelar ao jogador quem e como era o Link. E se você considerar que naquela época se economizava até caracteres de texto para poupar o espaço de armazenamento de jogos, vai ver que esse esforço aí foi muito mais importante do que pode se imaginar hoje em dia. Mas aí você pergunta, qual é o problema de mudar o estilo artístico de Awakening afinal? Deu certo com Wind Waker, você afirma, então dará certo com tudo e para sempre. Pode não ser bem assim. O Wind Waker
foi planejado desde o início para parecer um anime. O mundo, a história, os personagens, a jogabilidade, as habilidades são harmônicas com o estilo artístico porque elas foram desenvolvidas com isso em mente. Mas esse não foi o caso de Link's Awakening. O que aconteceu em Wind Waker não pode resultar em imunidade para a Nintendo fazer o que ela quiser com a arte dos seus jogos. Isso é tão perigoso que a própria Big N usou esse argumento para defender a pouca vergonha, sem vergonhice, viu Nintendo, que fizeram com a arte de Metroid Prime Federation Force. Não se preocupe com spoilers não, mas a história de Awakening pode começar despretensiosa, mas ela tem um dos melhores plot twists da franquia, em que o próprio mundo está envolvido. A partir desse momento, a carga do jogo fica pesada e melancólica, e Link, ou você, enfrenta um conflito bem angustiante. Nossa conclusão é de que o remake de Link's Awakening não está sendo feito com base na experiência original do usuário, mas na visão particular da Nintendo sobre como o Zelda 2D deve coexistir com o Zelda 3D. A missão comercial de Awakening, então, seria reunir os fãs tolerantes com a arte, ao passo que alicia as crianças para o universo de The Legend of Zelda? Se é, eu gostaria de fazer uma pergunta para a Nintendo, que obviamente não vai escutar, mas eu farei a pergunta mesmo assim. Qual é o seu jogo artisticamente impactante que se tornou um fenômeno do entretenimento? Yoshi Island falhou miseravelmente em derrotar as vendas de Donkey Kong Country. O Wind Waker foi o Zelda inaugural de um console doméstico que menos vendeu até o momento. E um parênteses, não entendam mal, adoramos Yoshi Island e o Wind Waker, e essa não é uma crítica sobre a qualidade desses jogos, mas sim uma reflexão sobre a possibilidade do mercado ter resistência a esses jogos estilizados. Quando eu pesquiso seus jogos mais vendidos, Nintendo, não encontro nenhum game artisticamente surpreendente. Será que o mercado não está gritando algo para você? Portanto, acreditamos que a Nintendo infelizmente perdeu a oportunidade de transmitir, com a tecnologia atual, aquilo que o desenvolvedor quis passar e aquilo que eu e muitas pessoas sentiram jogando o primeiro game. O remake de Awakening, é claro, deverá ter inúmeras qualidades, e não deixarei de jogar por causa do estilo artístico adotado, mas fica aqui a crítica construtiva, feita com boas intenções e desejando que a série Zelda permaneça conquistando mais e mais popularidade, como tem feito graças a Breath of the Wild. Muito obrigado por nos assistir até aqui, e mesmo que discorde do que dissemos, mas se você gostou da estrutura do vídeo, dos argumentos ou viu alguma qualidade, peço que dê um joinha no vídeo e compartilhe com seus amigos mais próximos, obviamente só se você quiser. Queremos fazer mais vídeos roteirizados e com maior qualidade no futuro, por isso seu feedback é muito importante para nós. Muito obrigado!